Gênesis capítulo 8, versículo 20. Está escrito na palavra do Senhor. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou o Senhor e disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos, seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Senhor, nós oramos nessa noite para que a Tua santa palavra fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, que a nossa vida glorifique o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero tratar com os irmãos aquilo que o Evangelho pode fazer acontecer na nossa vida. Obviamente que o Evangelho de Deus é sobre salvação. Quase todas as igrejas se desviaram para todo tipo de promessa que Deus não fez e a Bíblia não confirma. Cura, prosperidade, bem-estar, e a teologia da prosperidade existiu algumas décadas atrás, agora foi substituído pela teologia coach, que você é o centro, que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo e por aí vai. Isso não é mentira ao todo. É o que eu sempre tento explicar. Sobre qualquer objeto, sobre qualquer pessoa, objeto, animal, uma árvore, ao redor de tudo que existe um ângulo de 360 graus. Por exemplo, ao meu redor, há um ângulo de 360 graus que fecha todo o ciclo aqui. Ao olharem para mim, vocês estão vendo algo que a outra pessoa não está vendo. Quem está à minha esquerda olha para mim e não vê aquilo que a pessoa que está à minha direita vê. Não tem ninguém atrás de mim. Não, ele teria uma visão diferente da sua. Ok? Então, toda a visão que nós temos sobre Deus, sobre a palavra, sobre o poder de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus quer, inicialmente não é uma mentira, porque é um ângulo, é um ponto de vista. É a visão que você tem do ponto no qual você está olhando para aquilo. Então, nós olhamos para Deus, dependendo da nossa idade, da nossa história, das nossas experiências, do nosso chamado, a gente passa a enxergar Deus e as coisas de Deus de uma maneira que a outra pessoa não enxerga. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão olhar para Deus e vai ver a ira de Deus, o juízo de Deus. Tem uma pessoa que vai olhar para Deus e vai ver o amor de Deus. Por exemplo, eu achei engraçado hoje pela manhã, né? Pregamos aqui as mulheres, as irmãs, e a gente foi fazer algumas fotos. Aí uma das irmãs, não sei se ela está aqui, senhora já. Aí como ficou muito apertado, né? Uma irmã veio do meu lado, a outra irmã veio do outro, e eu não toco mulher. É o meu código de conduta, não toco em mulher. Abraço um homem, beijo o irmão no rosto, mas não toco em mulher, para evitar a aparência do mal, né? Eu acredito inadequado, principalmente um homem abraçando frontalmente uma mulher. Não acho sábio da parte de ninguém, nem da mulher que aceita o abraço e nem do homem que concede. E ali eu fiquei apertadinho, então não dava nem para eu botar a mão no bolso. Aí eu fiquei tão apertadinho que eu cruzei o braço. Aí a irmã falou: descruza o braço, você está na casa do Senhor.
Aí eu, rapidinho, né, eu falei, ó, é uma senhora, cabelo branco, não vou discutir, não discuti. Cruzei o braço e tentei da melhor maneira fazer uma pose para a foto. Mas por que a irmã pensa dessa maneira? Pela idade dela, pela criação dela, pela seriedade antiga da igreja, que alguns levou para o legalismo, entendeu? Então, assim, de maneira objetiva, o que desonra a Deus? Um braço cruzado ou um braço de qualquer maneira? Na cabeça cruzado, né? O que desonra a Deus é uma vida em pecado, e não como você vai posar para uma foto. Então, estou dando esse exemplo para você perceber que ou eu ou você vai achar que é uma coisa que você não vai discutir com a irmã, até porque a Bíblia manda você respeitar os cabelos brancos, ok? Mas você fala assim, eu vou respeitar, mas não é algo fundamental. É uma opinião dela, ou como ela aprendeu o evangelho, ou como ela foi criada. Mas às vezes para ela é extremamente importante, porque como ela olha para Deus, ela olha de uma maneira tão reverente. É igual assim, ó, na minha época de garoto. Não dá direito à bênção à mãe e à avó, chinelada voava. A havaiana saía voando. Então você tinha que fazer direito, entendeu? Não era pensa e sair correndo, não. Tinha que vir na frente da avó, tinha que vir na frente da mãe, pegar a mão, beijar. Deus abençoe, meu filho. Aí botava a mão na cabeça. Sobre Deus é a mesma coisa. Cada um vai ter uma visão sobre Deus. E essa visão, inicialmente, ela não está errada, mas todo mundo vai ficar errado se achar que aquilo que está vendo em Deus é o todo. Se você olhar para Deus e ver só o amor, e achar que Deus é só amor, você vai entrar em erro. Se você olhar para Deus e achar que Deus é só justiça, Deus é só ira, Deus é só condenação, você também está errado. Então, o que nós temos que entender? Que Deus não se esvazia, quando Deus está amando, Deus não abriu mão das suas outras características, dos seus outros atributos. Então, obviamente que nós como igreja temos que lutar para que a gente entenda qual a maior promessa do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus existe: salvação eterna. Pregação do Evangelho, arrependimento, conversão, batismo, discipulado, vida em santidade, salvação eterna. Esse é o Evangelho, ok? Porém, se nós não entendermos que o pecado nos tirou totalmente da presença de Deus e tirou aquilo que seria o nosso estilo de vida ou a nossa herança, a gente vai focar só que a questão é só salvação, assim como tem um outro problema, a pessoa achando que o evangelho é só cura, o evangelho é só profecia, o evangelho é só tudo vai ficar bem, o evangelho é só restauração do casamento. Então, como essa pessoa está errada, você ou eu também podemos estar errados quando pregamos que o evangelho é só salvação eterna da alma, sendo que o pecado prejudicou tudo. Prejudicou caráter, prejudicou finanças, prejudicou o mundo, a arte, a sociedade, a sexualidade, tudo caiu. Com a queda do homem, tudo cai. E Jesus foi para a cruz para salvar, mas ele foi para a cruz também para restaurar todas as coisas. Então, depois que você é salvo, você pode ter uma conversa com Jesus sobre aquilo que ainda não está salvo na sua vida. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Promessa central do Evangelho: salvação eterna. Eu chamo isso de salvação do andar superior, como se fosse um sobrado. No andar superior, salvação eterna. Mas tem a salvação do andar de baixo, que é a salvação agora e de uma área da sua vida. Por exemplo, o fato de você ser salvo não significa que você vai ter um bom casamento, porque isso é salvação do andar de baixo. Do andar de cima está tudo bem. Você pode ser uma péssima esposa
e ser salva. Você pode ser um péssimo marido e ser salvo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a salvação do andar de baixo tem a ver com vida em abundância, tem a ver com reinar em vida. Salvação eterna é vida plena depois da morte. Salvação do andar de baixo é salvação agora. E, por exemplo, quando a gente vai para o original grego no Novo Testamento, Jesus salvando, a palavra é sozo, que é segurança, cura, restauração. Mas quando Paulo diz, por exemplo, olha o que Paulo diz em uma das suas cartas: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Hã? Mas Jesus não é o Salvador? Como que eu posso aperfeiçoar a salvação? Não é confuso? É confuso como orai sem cessar. Então, se eu achar que é literal, Paulo não estava contando que a gente casa, tem filho e trabalha? Então tem coisas na palavra do Senhor que para a gente entender, a gente tem que perder tempo. A gente tem que se envolver, ruminar, refletir, pedir ao Senhor compreensão. Então, quando Paulo diz desenvolva a vossa salvação, ele não está falando do sozo, que é a salvação que Jesus concede. Jesus te salva sem você. É só você ter fé nele. Paulo diz em Romanos 9 e Romanos 10. Você reconhece que é pecador, que ele é salvador, crê, confessa e é salvo. Por exemplo, Dimas, o ladrão da cruz. Jesus o perdoa, o salva, mas não desce da cruz e nem tempo ele tem de ir para a igreja, nem tempo ele tem de dar um testemunho. Olha como uma coisa não tem a ver com a outra. Então, salvação eterna é um assunto que pertence só ao Senhor. Nenhum de nós tem direito e autoridade para definir quem é salvo e quem não é. Porque Jesus salva quem Ele quer, da maneira que Ele quiser, até para nos envergonhar, tá? Às vezes a gente vai chegar lá, vai ter pessoas que a gente achou que não estaria e não terá as pessoas que a gente achou que estaria. Para quê? Paulo diz para que ninguém se glorie. Porque é tudo graça, é de graça, né? É o que eu sempre digo. Quem vai chegar no céu e dizer, ó, não é por nada não, mas eu mereci mesmo, hein? Mereci ser salvo, eu fiz por onde? Não tem como. Assim como quem for para o inferno não pode dizer, é injusto. Eu não mereço. Porque todos nós sabemos que nós merecemos o quê? O inferno. E quem é o verdadeiro adorador? Quem entendeu isso e adora a Deus radicalmente, dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Assim como o ladrão da cruz viveu como um bandido a vida inteira, ele pode ser salvo. Assim como eu disse, péssima esposa pode ser uma crente verdadeira. Péssimo marido, você pode até ter casado 30 vezes e ser salvo. Porque não depende de obras. Olha que coisa interessante. Se depende de obras, não era para o ladrão da cruz ser salvo. Aí a pessoa está pensando assim, ó, o crente carnal, já prova que não é crente, já prova que não nasceu de novo. Porque isso que eu estou dizendo é assim, ó, você entra em desespero. Se ele me salva sem mim, se é de graça, você não entra em legalismo para dizer, peguei uma brecha. Você entra em desespero, porque triste coisa é cair nas mãos de um Deus amoroso. Cair nas mãos de um cruel é fácil. Agora, cair nas mãos de um Deus amoroso. Por isso que o escritor de Hebreus diz o quê? Triste coisa cair nas mãos do Deus
Porque nesse contexto ele vai falar sobre a tolerância. Quando você recebeu a graça de Deus e ainda continuou vivendo em pecado, você expôs o Filho de Deus à desonra pública. Você não fica, achei uma brecha. Não. Quem nasceu de novo não quer um versículo bíblico para validar o pecado. Porque tem crente assim, né? Que quer achar uma base bíblica para pecar. Mas quem nasceu de novo quer uma base bíblica para ser melhor do que é. E não para ser pior do que é. Paulo cansou de falar isso, principalmente na carta aos Romanos. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de quem Deus concede misericórdia. Essa é a salvação. Um dia, mais de 10 anos atrás, vieram perguntar para mim sobre suicida. Aí eu, como qualquer crente, no verniz, fui lá, julguei, falei o que eu quis. Um belo dia, quando eu fui orar, tem aqueles momentos que parece que é Deus bem no ouvido. Já aconteceu com você? Sim. Rapaz. E você sabe, né? Você é tomado de um ambiente que deixa claro que Deus está falando com você. Anderson, não sabia que você era o Salvador. E nem sabia que você era onipresente. Você estava lá? Quando essa pessoa tirou a vida? Não estava. Você, sou eu? O Salvador? Não sou não. Você sabe o que levou essa pessoa até aquele momento? Não. Você sabe o que ela disse para mim? Também não. Então por que você não cala a sua boca e vai cuidar da sua vida? Nunca mais. Porque a gente julga comportamento, a gente julga a aparência das coisas, a gente julga uma falsidade, uma heresia, a gente julga a estética das coisas. Mas só o Senhor tem autoridade de julgar a salvação. Ninguém tem. Ninguém é salvador. Mas voltando à adoração do andar de baixo, a decisão é sua. Porque você pode ter uma vida de sobrevivência, ser salvo eternamente e não ter um estilo de vida que comprova a sua salvação. Porque é isso, no andar de baixo, nós vivemos essa salvação expandindo nas outras áreas da vida. Então você pode ser salvo e não ter caráter. Você pode ser salvo e não lidar bem com dinheiro. Você pode ser salvo e não lidar bem com sexualidade. Você pode ser salvo e não ser um bom marido. Você pode ser salvo e ser um péssimo pai. Você pode ser um bom pai e um péssimo marido. Você pode ser um bom marido e um péssimo pai. Ou seja, cada área da nossa vida tem um princípio diferente. Por isso, nós somos a religião do livro. Sim ou não? 66 livros para lançar luz, fundamento e transformação em todas as áreas da nossa vida. Então, se você está satisfeito com salvação eterna, para o Senhor tudo bem. Ele não vai falar com você. Não é invasivo, você não está interessado e o Senhor não gosta de desperdiçar a palavra. A prova disso é o filho pródigo que não se perdeu. Eu tenho meditado, eu tenho pregado muito sobre isso nos últimos meses. Considero hoje, como pastor e teólogo, um erro gravíssimo dos tradutores bíblicos quando traduzem a parábola do filho pródigo como parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo, o alvo dela não é o filho, não é o pródigo. Porque, por exemplo, para você ter clareza do que eu quero dizer, capítulo, versículo, título, tema, é nas nossas Bíblias. O pergaminho original, hebraico, Antigo Testamento grego, novo, não tem capítulo, não tem versículo, não tem tema. É uma carta, é uma escrita.
Então, para uma melhor compreensão, as traduções bíblicas vêm organizada. É uma bênção estar organizado, ok? Mas, por exemplo, tem questões como essa que prejudicam a nossa compreensão, porque a gente, parábola do filho pródigo, aí você vai fazer uma leitura do texto bíblico viciado, achando que o problema é o filho que foi. Mas a parábola demonstra que o problema é o filho que ficou. Que está escrito assim quando ele pergunta ao servo, ao funcionário do pai: que barulho é esse? Seu irmão estava morto e ressuscitou, e o seu pai está fazendo uma festa para recepcioná-lo. Está escrito na palavra. E o seu coração se encheu de ira. Que crente não tem prazer no perdão? Que crente não tem prazer na salvação? O religioso, o fariseu, o fiel. Ele é tão fiel, tão fiel, tão fiel, que está mais perdido que o perdido. Porque o irmão que se perdeu, está escrito assim, ó, caindo em si, lembrou que até os escravos do pai não eram tratados de maneira tão indigna. Então, quando saiu o encantamento, ele lembrou que o pai é amoroso, misericordioso e perdoador. E o fim da história você sabe. Então, é um erro focar no filho que foi. E também é um erro focar no filho que ficou, porque o foco é Deus, assim como um bom pai, está disponível para que um filho que erre encontre restauração no abraço paterno. O foco da parábola não são os filhos. É que tipo de pai eles possuem. Então, olha só, o filho fiel, salvo, porque o pai confirmou que ele era filho. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então confirma que ele é filho, confirma que ele é herdeiro, porém, teve áreas da vida dele que ele não desenvolveu. Ele não desenvolveu a salvação dele com temor e tremor. Então ele salvo, ficou tão fiel, ficou rígido, sabe? Ficou assim, ó, dando dízimo do centavo para não ser amaldiçoado. Sabe assim, ó, uma obediência na aparência e não na essência. Ao ponto que ele não entendia nem por que mais ele era fiel. Virou um religioso. E quando a gente desenvolve a salvação do andar de baixo, vai vir quebrantamento, generosidade, misericórdia, amor, perdão, sorriso. Quantos crentes ruins não tem no corpo de Cristo? Ranzinza, mal-humorado. Uma coisa é ser sério, outra coisa é uns crentes com a cara, sabe que você... Vai. Vocês não cantam que você é o povo mais feliz da terra? Que tribulação é essa? Crente que se zanga quando o outro é honrado antes dele, é reconhecido antes dele, é enviado antes dele, é ordenado antes dele, prospera antes dele, casa antes dele. Irmão, chorar no velório é fácil, chorar com os que choram é fácil. O que vai definir se você nasceu de novo é se você consegue se alegrar com os que se alegram. Chegar o irmão com carro zero e dizer, consegui. Chegar a irmã que estava solteirona, achou que ia ficar quarentona, solteira. Casei, irmã. Aí você tem que ver se o seu amassando o rosto treme de raiva. Isso é o quê? Falta de salvação do andar de baixo. É um crente, é uma crente verdadeira, está salvo para a vida eterna, mas é mesquinha, diz que é uma mulher de Deus, que vive orando, que ora em línguas, mas acaba o culto e o mesmo Espírito Santo que fez ela orar em língua não fecha a língua dela para falar mal dos outros. O que é isso? Falta de salvação no andar de baixo.
mulher de Deus, salva, entendeu? Mas em algumas áreas, carnal. Porque a salvação do andar de baixo, no mínimo, vai tirar a gente da carne e nos conduzir pelo Espírito de Deus. Dito tudo isso, para onde eu quero apontar? Além da salvação eterna, existe um container espiritual nosso, na Nova Jerusalém, com tudo aquilo que pode ser a nossa herança em vida. Está tudo disponível lá. Como se cada um de nós tivesse um container, sabe, um estoque. A gente ora, pede ao Senhor, aí você lembra, Jesus, a gente está muito feliz, os demônios te obedecem ao teu nome. Aí Jesus diz o quê? Eu estou vendo. Satanás como um raio caindo do céu. E o que é aquilo? É assim, é igual Daniel, entendeu? O crente tem um problema, o crente tem uma dificuldade, o crente ora, Deus responde e manda o anjo como diácono do crente. E você sabia que o anjo é seu diácono, né? Você não, assim, ó, você sei lá, tá numa vigília, a igreja envolvida em poder, aí vem, você é templo do Espírito Santo, aí o crente, amém. Eu tô vendo um anjo, aí começa a barulheira. É glória, labassúria, e anderrar, e vai. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, que os anjos são espíritos ministradores dos que herdam a salvação. E a palavra ministrador ali no grego é diácono. Hoje é diácono. Então, para onde você estiver indo, sabe, qualquer problema que você tem que enfrentar, já sai de casa e pede ao Senhor dos exércitos, o dono dos anjos. Senhor, com muita humildade no meu coração, eu peço ao Senhor que me conceda 2 anjos aí para ir comigo nessa viagem. Porque é a função deles. A Bíblia diz no Novo Testamento que os anjos prescrutam ouvir o que Jesus confiou a nós. Eles queriam ter a honra da pregação do Evangelho. Olha só. Que foi concedido só a nós. Então você percebe porque tem crente que não cresce? Porque ele fica todo aleluiado com aquilo que não é de grande importância. Olha o anjo, sendo que o anjo é o diácono dele, mas alguém diz, olha, Deus mora em ti pelo Espírito Santo. Aí ele, Quando essa verdade bíblica seria o fundamento para uma transformação mais eficaz. Se o Espírito Santo habita em mim, então ele está comigo quando eu grito com a minha esposa? Tá. Eita! Então não vou gritar mais não. Ele está presente, é? Tá. E baseado nisso, pouco importa se você vê um anjo ou um demônio ou qualquer coisa. Deus vai permitir você ver por um motivo. Mas é mais importante ser habitado pelo Espírito dele do que ter uma visão espiritual sobre anjos e demônios. Então, existe uma herança. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Cristo não era um esbanjador, não era um Deus ostentativo, mas era um filho que, quando estava em apuros, clamava ao Pai e o Pai concedia. Então, podemos orar. Existe uma herança a ser devolvida para cada um de nós. Existem milagres que podem ser concedidos a cada um de nós. Porque quando a gente está no extremo só da salvação, a gente diz, não, nem peço. Está errado. Porque a Bíblia diz que tem que pedir para que a alegria se torne completa. Ele diz assim, ó, vocês não estão recebendo
porque não estão pedindo. E quando pedem, pedem mal para gastar com os vossos prazeres. Ou seja, é para pedir e ainda pedir certo. Então tem que, Senhor Jesus, o que é pedir certo? Entende? Tem que perder tempo, investir tempo com a palavra, com o Senhor. Então, Senhor, se é para pedir, eu vou pedir. Mas o que é pedir certo? Porque a tua palavra diz que eu tenho que pedir certo. Então, ministra meu coração o que é pedir certo. Por exemplo, vou dar uma pista, né? Pregamos aos homens ontem à noite e às mulheres hoje de manhã. Deus transforma o meu marido, transforma a minha esposa. O Senhor tudo vê. Amém? Quando ele olha para a sua oração, ele não olha a aparência da sua oração, mas o espírito da sua oração. E você, às vezes, está anos orando pela sua esposa, ou anos orando pelo seu marido, e nunca viu a graça de Deus tocar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus pode estar vendo aquilo que é contrário a 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é o texto bíblico sobre o amor, lembra? O amor tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. Conhecimento passará, línguas cessarão, mas o amor permanece para sempre. Então, quando Deus ouve a sua oração para transformar seu cônjuge, Deus está vendo se você quer que a sua esposa ou seu marido deixe de ser um problema para você, ou você está orando pela bênção dessa pessoa. Então eu quero que o meu marido mude por ele, Senhor. Eu quero que a minha esposa mude por ela, Senhor. Para que ela saiba o que é viver em tua presença, viver em abundância. Agora, se você está orando a Deus para Deus resolver o teu problema, é uma oração egoísta. Aí está lá em 1 Coríntios 13. O amor não busca seus próprios interesses. Por isso que Deus pode não ter ouvido a oração que você fez pela sua esposa, ou a oração que você fez pelo seu marido, que é egoísta, você está pensando em você. Você não está pensando nela. Você não está pensando nele. Porque esse é o verdadeiro amor. Eu oro para que o outro seja tocado e abençoado por Deus para o benefício dele e não para o meu benefício. E se agora a gente entendeu que existe uma herança que nós podemos orar, voltando ao texto aqui, Deus dizendo que não destruiria mais o homem e nem a criação, Deus estabelece um protocolo, um ciclo de bênçãos e milagres. Enquanto existir a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, Deus estabeleceu princípios de provisão, princípios de milagre, mas existe um protocolo, a coisa tem que ser feita do jeito de Deus. A coisa tem que respeitar processos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui por causa de um livro que eu escrevi, né? Um dos 11 livros que eu escrevi é Jesus, Sou Gay. E agora? Das pessoas que viveram nesse pecado ou têm essa tentação, ok? Aí, o irmão ou a irmã viveu anos no pecado. 20 anos na homossexualidade. 30 anos. Aí a pessoa se converte, vem para a igreja, e a igreja má, como filho que não se perdeu, oprime o irmão. Ó, aquele rapaz não se converteu não, hein? Tá falando fino. Anda meio requebrando. Ó, a moça não se converteu não. O cabelo dela ainda não cresceu. Irmão, salvação não é a aparência. Talvez essa pessoa que viveu na homossexualidade, que se converteu, talvez ela nem consiga casar com o sexo oposto. E tá tudo bem para o Senhor. Porque conversão é viver para a glória de Deus, não é casar. A pessoa tem que ser adoradora e submissa à palavra. Eu conheço, né, o livro vai relatar os testemunhos, eu conheço gente que saiu desse pecado e hoje tem família. Mas eu conheço pessoas que saíram desse pecado, foram construir uma família e caíram, destruíram depois a si mesmo e a outra.
Eu conheço pessoas que se converteram, não casaram e estão firmes com o Senhor. Cada situação ela é única, porque o ser humano é único. Deus fez você, quebrou a forma e jogou fora. Então o que se aplica a um não se aplica ao outro. Então, como um dia de decisão de alguém que viveu no pecado da homossexualidade vai ter mais poder que os anos que essa pessoa viveu no pecado? É maldade. Você chegar para o rapaz e você não é convertido não, hein? Você fala fino. E ser crente é falar grosso? Ser homem é falar grosso? E daí? Ela não pode pecar. É um ciclo agora. Essa pessoa que saiu do pecado vai fazer o quê? Um novo plantio. As estações precisam se completar. Plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Essa pessoa tem que estar consciente que agora, para ela mudar o comportamento dela, ela tem que fazer uma nova semeadura, viver uma nova jornada, viver um novo processo. Vou dar um exemplo para ficar melhor para você. Alguém que sempre foi negligente aos princípios bíblicos de manutenção da obra do Senhor. Diz-me a oferta. Que o Senhor fez uma promessa. Goste você ou não. Você está aqui? A promessa que está lá em Malaquias é baseada em quê? Abrirei as janelas do... Quem aqui veio de casa? Levanta a mão. Amém. Alguém fechou janela? Quem fechou janela? Levanta a mão. Você fechou a janela com a plena convicção que ela não pode ser aberta por fora. Então você não tinha fechado, sim ou não? Então o texto de Malaquias não diz que o Senhor abrirá uma porta como promessa. Porque uma porta se abre por dentro e por fora. O texto disse que Deus prometeu que abriria uma janela. E a janela só se abre por dentro. Então Deus está dizendo assim, ó, faça o que eu mandei e somente eu poderei produzir o que você precisa. Então a promessa vem da parte de Deus no reino dele. Ele abriu a janela de onde ele mora. Abriu a janela do céu e disse, toma Anderson, você cumpriu o que eu mandei. Não é uma porta. Se fosse uma porta, ele abre e você abre, mas é só a janela da casa dele. Só ele pode abrir. Então a promessa está lá. A grande questão é se você teve coragem para viver o que o texto diz. Faça prova de mim. No bom português, Deus dizendo assim, ó, vem brigar comigo. Se a gente vai ter a ousadia do servo de Deus brigando com o anjo a madrugada inteira. Por isso que eu sempre falo, ó, não confie em crente que não manca. Porque crente bom é crente que manca. Porque o osso foi deslocado da coxa, porque brigou com o Senhor. O filho que foi é manco. O filho que ficou religioso não é. Eu confio mais em quem foi e descobriu a graça do Senhor do que aquele legalista, sabe? Que não experimentou quem é o Pai. Perdido dentro da casa dos achados. Perdido dentro da igreja. Olha que tragédia. O desigrejado, o filho desigrejado, estava melhor que o filho igrejado. Você está aqui? Aí essa pessoa ouve uma palavra que responsabiliza ela. Ela falou, não, agora eu vou ser dizimista da casa do Senhor, ser ofertante da casa do Senhor. Aí ela vai lá, dizima, oferta, aí já quer ver milagre na semana. Não, vou ali no banco para ver se Deus fez um milagre. Como que um dia de obediência tem mais poder que anos de desobediência? É um ciclo. Assim como você plantou infidelidade e você chegou até aqui,
Agora você vai plantar fidelidade e o seu futuro vai ser diferente. É o que eu sempre digo, você caminha sobre a ponte que você construiu ontem. O que você obedeceu ou desobedeceu ontem é a vida que você tem hoje, é a ponte que você caminha hoje. Se você não está satisfeito com a colheita, não reclama de Deus, nem da igreja, nem da palavra, muda a semente. Muda o que você está fazendo agora. Muda o que você está plantando agora, porque as estações vão se cumprir. Por exemplo, um agricultor verdadeiro, ele não vai lá, joga uma semente e de maneira tola vai lá amanhã para ver se brotou alguma coisa. Não, porque ele respeita os ciclos. Ele respeita as estações. Ele é especialista naquilo. Ele planta, primeiro preparou a terra, arou a terra, adubou a terra, jogou a semente, irriga, protege das pestes, dos devoradores, faz manutenção, e ele sabe que no tempo devido, a semente vira fruto. Ou seja, milagres também não são acidentes, eles são ciclos, são processos. Vamos lá. O Deus que pode fazer sem nós estabeleceu princípios. Ele quer a matéria-prima. Ele pode fazer o que ele quiser, sozinho. Mas ele decidiu estabelecer um princípio. E esse princípio eu chamo de matéria-prima. Por quê? O Deus do milagre decidiu mexer com você. A matéria-prima mexe com você. Você quer algo da parte de Deus. Aí Deus pede algo da sua parte. Porque ele precisa? Não. Porque ele quer mexer com as suas estruturas. Ele quer ver se você está nessa de verdade. Por isso, expliquei ontem, ele pediu tudo ao jovem rico. Ele não pediu para ele, nem pediu para o ministério. Ele disse o quê? Pega o que tu tem, vende e dá aos pobres e me siga. Aquele jovem não queria ficar bilionário. Ele queria o quê? Seguir Jesus. Quer me seguir? Quero. Desista dos seus bens. Porque Jesus entendeu, e tudo aquilo que Jesus pede, Deus entende que te impede de compreendê-lo mais profundamente. Então, quando você pede algo a Deus, Deus vai pedir algo que está sendo idolatria na sua vida, que impede você de ser um crente pleno. Por exemplo, por que Deus pediu Isaac se Deus não vai fazer nada com o menino morto? Porque Isaac entulhou a comunicação de Deus com Abraão. Na verdade, quando Deus pede Isaac, Deus quer Abraão, livre de ídolos. Porque Deus fez uma promessa. Não sei se foi hoje ou ontem que eu citei. A promessa não foi um filho, a promessa foi uma descendência por meio do filho. Ok? Mas Abraão cai em idolatria já no filho. Aí Deus pede o ídolo. Deus pede o sacrifício do ídolo. Então Deus pode cumprir a promessa, sim ou não? Mas ele não quer. Ele quer a matéria-prima. Eu quero a morte do seu filho. E se comprovou que Deus não queria a morte física. Deus queria a morte emocional, a morte da idolatria. Isaac virou um ídolo para o pai. E quando ele aceitou, visualizando emocionalmente a morte do filho, o Senhor disse ao anjo: basta, 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 basta! Porque a idolatria morreu. A comunicação voltou. A matéria-prima foi dada. E o milagre passou a acontecer. Deus tratou certa vez comigo que orar de maneira insistente pela cura de alguém, na verdade, é falta de fé. Olha que coisa interessante, baseado nessas estações, ciclos. Deus vai fazer. Mas o Senhor perguntou para mim, o que é
um milagre maior? Eu curar o homem paralítico numa maca, ou as estações da vida darem àquele homem 4 amigos que acreditavam tanto que era possível um milagre, que cuidou dele, pagou a conta dele, até que um milagre acontecesse. Então olha só, ó Deus, cura, porque você não quer ser a pessoa que cuida. Então é maior milagre um paralítico ter 4 amigos do que o Senhor curar. Se ele criou o universo, o que é mais fácil para ele? Curar. O que é mais difícil? Gerar amor no coração de um cuidador. Um paralítico. Quem quer ser amigo de paralítico, gente? Paralítico tinha 4 amigos. Ou seja, ia para a festa com ele, para o show com ele, para o teatro com ele, com um culto para ele, a praia com ele. Já limpou as feridas de um paralítico? As feridas de ficar numa mesma posição? Pois é, isso é um milagre. Então, um milagre também é um fechamento de ciclo. É a conclusão de um processo onde a gente foi dando a Deus matéria-prima para que ele definitivamente agisse. Então, quantos milagres aconteceram porque o paralítico tinha 4 amigos? Vários. Quantas pessoas que abandonaram seus entes queridos em situações semelhantes foram confrontados ao cruzarem com esses 5? Na hamburgueria, estavam lá os 4 amigos e o paralítico do lado. E o amigo dando refrigerante na boca dele e o hambúrguer na boca dele. Aí na mesa do lado tinha um pai que abandonou a família porque o filho é cadeirante, porque o filho é síndrome de Down, porque o filho é autista. Então, quantos milagres não aconteceram no confronto do amor dos 4 amigos pelo seu amigo paralítico? Então percebe que o conceito de milagre é muito mais amplo do que apenas receber. Deus tem uma didática no pecado, no milagre. Deus quer nos ensinar algo quando providencia para nós um milagre, até porque o milagre não diz respeito somente a nós. O milagre ou a provisão de Deus faz de nós um rio e não uma represa. Um rio onde a água vai correr e vai abençoar outros. E não uma represa onde a gente diz, meu, como os nossos irmãos no deserto. A comida é para o dia. Aí quando tem idolatria no coração, você obedece? Não, você vai guardar a comida que o Senhor mandou não comer. O que vai acontecer? Ficar podre. Então sempre tem uma pedagogia da parte de Deus no milagre. Deus também quer ensinar algo a nós. A parábola do bom samaritano, da mesma maneira. Ninguém quer. Ninguém entende que, às vezes, quando nós pedimos a Deus um milagre, Deus primeiro quer fazer de nós um milagre na vida de alguém. Aí, por exemplo, para a gente começar a encerrar, Gálatas capítulo 6, abre lá. Para a gente entender que os milagres do Senhor estão presos a um processo e uma pedagogia. Gálatas capítulo 6, verso 6. Está escrito: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todos os seus bens. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos
se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Você quer milagre na sua vida, irmão? Olha só a irmã ali, ó. É amém para você e amém para mim também. Amém. Eu quero. Você quer milagre na sua vida, irmão? Você tem que entender que há um ciclo. O texto que a gente leu afirma que há um ciclo. Esse segundo texto afirma que há um ciclo. E eu vou destrinchar um pouco aqui a palavra, ok? Todo mundo quer milagre. Ninguém entrega matéria-prima. Do texto que nós lemos, a primeira matéria-prima é: como eu vou conceder a você um milagre, sendo que você não retroalimenta a fonte do teu ensino? É a primeira bronca de Deus aqui. Você quer um milagre? Quero. E você não é um milagre na vida dos teus mestres espirituais. Você não é um milagre para a tua igreja, você não é um milagre para os teus pastores, você não é um milagre para os teus diáconos. Você não é um milagre para os meus servos e servas. E você quer um milagre? Por quê? Vamos lá. Quem são os pastores e os obreiros da casa do Senhor? O nosso posto de gasolina. Os nossos padeiros. Quem é o crente? O crente é o carro que vai no posto, pede para encher o tanque, vai embora e nem perguntou quanto deu a conta. Ele é a pessoa que vai lá na padaria, 20 pães, pega o pão quentinho, vai para casa para dar para os filhos e nem perguntou se tem que pagar a conta. É isso que está acontecendo. É isso que está tornando escasso também as ações milagrosas do Senhor. É como se o Senhor também tivesse, intolerante com esse tipo de comportamento do crente, que usa a igreja como supermercado, que usa os homens e as mulheres de Deus para fazer o saque e nunca deposita de volta. Uma hora, de tanto você encher o tanque lá debaixo do posto vai acabar. Porque a gasolina não nasce na bomba. A gasolina que está na bomba vem do depósito, do tanque maior que está abaixo do posto de gasolina. Eu quero que meu pastor seja uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na vida do seu pastor? Se todos os irmãos da sua igreja local fossem como você, você teria uma boa igreja e um bom pastor? Ou você teria uma má igreja e um pastor piruta, de tanta perturbação que você dá na vida dele? E graças a Deus que não sou eu, né? Alguém te alimenta espiritualmente? Sim, você deve a essa pessoa compartilhar com ela de todos os teus bens que são resultados dessa pessoa ser teu posto de gasolina. Eu fui pregar no velório de um homem de Deus em São Paulo. Meu irmão, graças a Deus por isso, eu nunca vi tanta gente grata num lugar só. Muita gente ingrata. Levou o homem de Deus a uma tristeza e o Senhor o levou, acho que para poupá-lo. Mas, meu amigo, também tinha muita gente grata. Eu fiquei envergonhado, constrangido, perguntando a mim se eu era um homem de Deus mesmo. Perguntando assim: rapaz, no meu velório vai ter gente grata, igual tá tendo no velório desse homem de Deus? Meu amigo, era cada abraço, soluçando. Eu estava com a minha esposa, eles agarravam a minha esposa dizendo: muito obrigado por ter entregue seu marido para cuidar de nós no pior momento do nosso ministério. Aí vinha um pastor assim, eu era traficante, eu era presidiário, eu acabei de sair da cadeia, esse homem de Deus pagou o preço pela minha vida. E hoje eu sou um pastor. Chorando assim, eu tenho uma família, eu tenho um salário como pastor. Eu era prostituta, eu era isso, eu era aquilo, é isso? Todo mundo vai cobrar que o homem de Deus esteja sempre pronto para abastecer. E ninguém pergunta quanto que dá a conta. Ô pastor, já contratei um carro para vir encher o tanque aí, viu? Debaixo do posto. Deus não vai fazer milagre na sua vida se você é um consumidor.
Deus vai fazer milagres na sua vida se você é um discípulo. Aqueles que recebem o ensino da palavra. Quem te ensina a palavra? Pensa aí. Você deve a essa pessoa gratidão e manutenção financeira. Sim. Não pegue os maus testemunhos de enganadores da fé para justificar que você não tem que honrar seus pastores. O seu pastor tem que viver bem, comer bem, morar bem. Não tem que ser um playboy, mas tem que ser plenamente suprido. Não tem que ser um ostentador, um Mauricinho, mas tem que ser um homem sem necessidade, porque isso é prosperidade, não ter falta. Prosperidade é não ter ausência, estar suprido. Ó Deus, aí Deus vendo tua negligência com a pessoa que te alimenta, é zombar de Deus. É o texto que ninguém pode zombar de Deus. Que é o verso 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus, a pessoa vai colher o que planta. Aí a pessoa quer colheita se não jogou a semente. E o que a gente não entende? Ah, não, mas o meu pastor não me pediu nada. Acho que ele não está precisando de nada. Gente, amor e honra não é baseado naquilo que o outro te pede. Se o outro pede a você amor, não é amor. Se o outro pede a você honra, não é honra. Amor e honra é aquilo que você entrega por gratidão e não por obrigação. Lembra do rei Davi? Suspirou querendo a água do poço tal. Os homens que eram gratos, porque esses homens que viraram generais de guerra eram os endividados e amargurados da caverna de Adulão, lembra lá? E todo aquele endividado e amargurado de coração se juntou a Davi na caverna de Adulão. Davi foi pastor sobre eles e eles prosperaram. Então, se você está numa igreja há 20 anos, 15, 10, a sua prosperidade é porque a igreja pregou o verdadeiro evangelho, lançou princípios e fundamentos, paz, estabilidade familiar, para que você pudesse prosperar. Então, a sua prosperidade também é serva da igreja. Então, custa voltar e dizer, pastor, quanto custa o fermento para a gente continuar fazendo pão para dar de comer a quem precisa? Não é lá e pegar os 20 pães e levar para casa. É pegar os 20 pães e levar para casa, mas pagar a massa para continuar fazendo pão. Pagar fermento para continuar fazendo pão. Entendeu? É para ir lá e abastecer o carro, mas assim, ó, se não tem, ó, pelo menos dá um abraço, né, pastor? Obrigado, pastor. Um mínimo, né? Porque tá aqui, ó. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem quebra princípio é quebrado pelo princípio que quebrou. Se parou de ver Deus atuando na sua vida é porque tem princípios quebrados. Sete. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa vai colher o que plantar. Por isso que eu disse, se está insatisfeito com a colheita, muda a semente, porque você colhe o que você plantou. Falei aos homens ontem, o marido foi infiel, indelicado, grosseiro com a esposa, perdeu dela a admiração. Aí ele, olha, eu me arrependi e ela não quer me perdoar. Não, você plantou a desconfiança. Agora você tem que fazer novas semeaduras para reconquistar o coração dela. Se reapresente a ela. Assim como ela te conheceu há alguns anos atrás no namoro, se você perdeu agora o seu crédito, se reapresente. Reconstrua o caminho onde você vai
reconquistar a confiança de quem não confia mais em você. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Outra coisa importante nesses processos e ciclos. Se está escrito, para a gente não cansar, é porque se cansa de fazer o bem. Estou fazendo tudo certo. Está dando tudo errado. E não é uma percepção somente sua ou minha. O salmista já tinha isso, né? Não vale a pena ser justo porque só o ímpio prospera. Mas a Bíblia, no livro de Atos, eu gosto muito do livro de Atos porque é um livro na Bíblia que mais tem "e de repente". E eles estavam adorando e de repente apareceu um anjo e quebrou a prisão. E de repente, é assim que o reino de Deus funciona. A gente cansa de fazer o certo, mas se a gente persevera em fazer o certo, de repente, quando você menos espera, o Senhor chega, até porque Kairos e Cronos são tempos distintos. Cronos é o nosso tempo, está cronometrado, 24 horas por dia. Kairos é o tempo sem tempo. Então Deus, para ele não está atrasado. Para nós ele está atrasado, porque o aluguel está vencido. Entendeu? Né? Cadê Deus? Para ele não está atrasado. Por quê? O milagre tem uma pedagogia. Se você acha que ele está atrasado, é porque quando ele fazer, ele quer te ensinar alguma coisa. Não nos cansamos de fazer o bem. Cansa. A gente se sente meio, principalmente nós pastores, né? A gente se sente meio trouxa assim às vezes. Você quer ferida maior do que um pastor pagar um preço por uma ovelha e a ovelha sair da igreja pelo WhatsApp? Cansa. Às vezes acaba o culto, o diabo vem assim, ó, no ombrinho, sabe? Lembra o desenho? Um demônio num lado, um anjinho do outro. Aí o demônio no ombrinho do pastor. Rapaz, não volta mais não. Só dor de cabeça. Cuida desse povo mais não, desiste disso. Vai cuidar da tua vida. Vai comprar uma terra, plantar tomate. Porque cansa. Se cansa de fazer o bem. Pessoas cansam. Pessoas frustram. Jesus, assim, ó. Vocês não conseguem perseverar comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Cansa. Jesus treinou aqueles homens para aquele momento. Quando ele vira, eles estão dormindo. Obviamente não era um sono natural, era o peso da guerra espiritual, entendeu? Mas o que Jesus disse? O espírito está pronto, a carne que é fraca. Saiam da carne e venham para o espírito. Eu estou angustiado até a morte. Orem comigo. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, ponto. No momento certo, ou seja, ciclos e estações. E o momento certo não é você que define. O momento certo é Deus que define. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Alegorizando isso, você fez a oração a Deus desse ponto. Senhor, colocou na presença dele o que você queria, ok? Aí, não nos cansemos de fazer o bem no tempo certo. Aí, na sua contagem, Deus está atrasado. Aí você saiu. No momento em que você saiu, Deus pode ter visitado você no lugar onde você pediu. E você não perseverou. Você não permaneceu. Então Deus vai visitar você do lugar que você fez a oração. No momento certo, teremos uma colheita de bem. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Baseado nesse verso, eu tenho uma frase: todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso. E aqui você vai entender, uma coisa é semear, outra coisa é ser semeador. Se Paulo está dizendo, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos, principalmente os da família da fé,
Em outras palavras, Paulo está ordenando você ser um semeador e não semear. Quem semeia não tem o DNA de semeador. Como eu disse, é a pessoa que joga a semente no domingo e na segunda vai olhar se deu alguma coisa. Quem é essa? Ela semeou. O semeador não, é um DNA, é um estilo de vida. Ele vive semeando, ele não perde chance. Onde tem povo de Deus, palavra de Deus, Espírito do Senhor, verdade bíblica, ele não perde uma oportunidade. Porque ele descobriu como o reino funciona. O reino funciona de repente. O semeador não sabe mais de que tipo de semente ele está colhendo, porque ele é semeador. Então, se ele semeou 500 vezes, a colheita que vem, ele não sabe mais de onde vem. Porque ele é assaltado, surpreendido agora pelas bênçãos a todo momento. Ele tem história para contar. Então a gente é chamado por Deus para ser um semeador. Um estilo de vida. Se não desistirmos, no tempo certo, não pare de fazer o bem. De maneira prática, o que é isso? Dizime, oferte, honre pai e mãe, oferte na vida de um irmão, cuide do pobre, compre uma marmita para alguém na rua, sente com essa pessoa no meio-fio, pegue tudo aquilo que a Bíblia colocou como princípio. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, está escrito. Você quer milagre? A Bíblia diz que o cumprimento da promessa vem em honrar pai e mãe. A Bíblia manda a gente cuidar do órfão, do pobre, da viúva, do estrangeiro. A Bíblia diz para a gente trazer manutenção para a casa do tesouro, que é o lugar da obra da igreja. Entendeu? Mas o que acontece? Não, eu sou dizimista. Dízimo é igual a conta de luz da tua casa, é tua obrigação. Não define muito quem você é. Não define se você é generoso e semeador. Entendeu? Que é o básico, é o mínimo. Você entendeu o evangelho, você transborda. Você faz o que é a sua obrigação. Por exemplo, alguém te obriga a pagar tua água? Tu pagar tua água, tua luz, fazer tua compra, abastecer teu carro, pagar a prestação da tua moto, do teu carro? Alguém precisa obrigar você a fazer isso? Precisa? Ou seja, é sua obrigação. Ah, eu sou um dizimista fiel. Que bom, sua obrigação. Agora, se você entendeu o evangelho, você não vive só por obrigação. Você vive igual, né? Aqui tem mãe e pai. Tem mãe e pai de criança com menos de 10 anos? Já assistiram Ratatouille? Não assistiram não, Ratatouille? Glória! Lembra do ratinho, né? Meu menino é autista e assiste os mesmos desenhos há mais de 10 anos. Então, Ratatouille lá em casa, acho que mais de 5.000 vezes, sem dúvida. E eu gosto, eu comparo aquilo ao evangelho. Quando o chefe aceita que o ratinho também é um chefe, o chefe pergunta para o ratinho pergunta para o chefe, o que o senhor quer comer? Aí o chefe diz, surpreenda-me. Isso é coisa de quem entendeu o evangelho, entendeu? Não é mais obrigação, é Jesus assim, ó. Senhor Jesus, o que o senhor quer? Surpreenda-me, não seja o servo inútil. Que a palavra do Senhor diz assim, ó, quando você fizer somente o que é obrigado a fazer, diga para si mesmo que você não passa de um servo inútil. Então Deus não quer sua obrigação. Deus quer ser surpreendido. Um Deus soberano quer ser surpreendido como se não fosse soberano. É a surpresa, eu sempre dou o exemplo, é a surpresa emocional do pai que recebe o presente no dia dos pais com o dinheiro dele, sabendo que a esposa tirou na quarta da carteira, comprou com o filho na quinta e entregou para ele no almoço de domingo. Aí ele chora, ele abraça o filho, meu filho não precisava, mas ele sabe que o dinheiro é dele. Amém, homens? Assim é Deus. Dono do ouro e da prata, dono do universo, dono do ar que tu respira, dono do teu pulmão, pelo qual tu respira o ar. E ele fica emocionado quando você, seu dizimista fiel, aí o Senhor sabe de nada. Amém, meu filho, que bonitinho que você é dizimista fiel. Não é?
A gente não faz nada para ele é dono de tudo. Davi disse isso no Salmo 51. Davi disse isso em Crônicas, quando fez a arrecadação de todos os materiais para a construção do templo. Como eu e o meu povo podemos dar voluntariamente aquilo que já te pertence? Então eu oro pela minha vida e pela sua vida, que a gente entre numa nova estação de provisão, milagres e surpresas inesperadas. Como eu aprendi de um homem de Deus, contas pagas e dinheiro sobrando, para a gente fazer o bem ao próximo. Mas para isso a gente precisa ter clareza do porquê do milagre. Senão o milagre nos destrói se a gente não estiver pronto. Às vezes a gente pede uma unção e não tem caráter para receber. Às vezes a gente pede um dinheiro e não tem estrutura para receber. Às vezes a gente pede um carro, o irmão lutou tanto por um carro, quando o carro chegou ele fugiu do Senhor a 200 km por hora e nunca mais voltou para a igreja. É como os 10 leprosos curados e só um volta. Os 9 vão com milagre e tudo para o inferno. E Deus é bom. Isso mostra que Deus é bom. Não. Às vezes eu até vou fazer um milagre, mas ele gostaria, ele não impõe que você volte, mas ele gostaria que você voltasse, para você entender que não é só isso. Tem mais. De alguma maneira, essa pedagogia do milagre é para você receber e se tornar. Aí você entendeu. Eu quero um milagre da parte de Deus, mas eu quero ser um milagre nas mãos de Deus. Eu quero ser provido por Deus, mas eu quero ser provisão da parte de Deus para a vida de quem precisa. Então eu declaro, da parte do Senhor, um novo tempo na sua vida. De abundância, de plenitude, de prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Que a unção cresça na sua vida, que a sua influência cresça, que seu nome cresça, que o seu dinheiro multiplique 2, 3, 10 vezes mais. Mas que não seja seu juízo, porque você vai virar represa. Que seja a alegria de Deus, porque você vai ser um rio de águas fluentes, de água limpa. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho perfeito, Jesus. A tua igreja se submete à tua palavra. Nós aceitamos essa direção, que nós estamos numa nova estação, um novo tempo, um tempo de paz, de refrigério, de alegria, de milagres, de presentes inesperados. E nós chegaremos a esse lugar de contas pagas e dinheiro sobrando, não para a gente se orgulhar de uma poupança gorda, poupuda, mas para a gente se orgulhar que nos tornamos missionários, servos do Senhor na vida daqueles que precisam. Teremos ampla suficiência de bens espirituais, emocionais e financeiros para que a gente possa cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja local, dos nossos pastores e daqueles que sofrem. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que de fato, Senhor, receberam no Espírito essa palavra, que o Senhor surpreenda ainda essa semana, gerando testemunhos de provisão, de prosperidade. Em nome de Jesus nós oramos e aguardamos confiadamente em Ti.